Você cuida da sua voz? Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Esse é o nosso Falando com Ellen, comigo. Eu sou Ellen Villanova, jornalista há 20 anos e atriz há 27 anos. E juntando as duas experiências, vou te ajudar, vou fazer com que você consiga ter segurança para falar bem em qualquer situação. Esse é o nosso espaço para a gente conversar sobre oratória com técnicas de teatro, um método diferenciado para fazer você realmente se soltar, dessensibilizar a sua timidez, para fazer com que você flua na plenitude da sua comunicação. E hoje o nosso assunto é voz, cuidados com a nossa voz. A voz, gente, ela não pode ser jamais ignorada num discurso. Afinal de contas, um timbre gostoso, agradável de se ouvir, uma voz legal, da gente tá zapeando no rádio, tá mudando o dial lá e vê uma voz, ouve uma voz bacana, a gente tem vontade de ficar. Então, a voz vai chegar antes mesmo até do que o seu conteúdo. A sua imagem vai chegar primeiro, a sua voz vem em seguida e depois vem o seu conteúdo. Claro que se você não tem um conteúdo bacana, isso não vai se firmar, a sua audiência não vai reter atenção a você. Mas que a voz, ela dá uma presença, ela chega primeiro, ela já agrada aos ouvidos ou não, isso é indiscutível. Então é importante que a gente tenha cuidado com a nossa voz, que a gente saiba exatamente como a gente quer usá-la, que a gente conheça a nossa voz, as habilidades, as potencialidades dessa voz, que a gente busque tratar também o que foi importante. É disso que eu quero falar hoje com você, porque muitas vezes a gente ignora o gostoso da voz, a importância que essa voz pode ter nos ouvidos da nossa audiência. A gente se preocupa muito com conteúdo, com postura. Oratória é uma gama assim tão interessante, porque são muitas as coisas que a gente precisa pontuar, mas são todas as coisas possíveis da gente melhorar. Então, eu tenho que cuidar da postura? Tenho que cuidar do olhar? Tenho que cuidar do meu conteúdo? Tenho que cuidar da minha roupa? Tenho que cuidar da minha voz? Tenho. E é disso que a gente vai falar hoje. Mas passo a passo a gente vai mostrando cada um desses pontos e você vai sim conseguir melhorar muito a sua atuação perante o seu público ou para o seu público diante de uma câmera, enfim. Então é muito importante a gente cuidar da voz, porque a voz ela passa também credibilidade, é naquela voz, no grave daquela voz, da forma como você fala, que isso vai passar também credibilidade, autenticidade e sobre tudo isso a gente vai conversar hoje nesse episódio do Falando com Ele. É importante a gente não discutir voz com entonação. Quando eu tenho uma entonação, quando eu tenho um brilho nas minhas palavras, um ritmo, uma forma de falar, quando eu digo oi, 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 isso tudo são entonações, são formas de eu dizer a mesma coisa, mas a voz vai ser a mesma nesses casos. Então não vamos confundir quando a gente fala de voz, de cuidados com a voz, com entonação. São duas coisas diferentes. A gente tem que cuidar da voz, tem que cuidar da entonação também, da forma como a gente vai passar aquele discurso, aquelas palavras, aquelas emoções, aquelas intenções, tudo certinho. E você pode ter tudo isso certinho, as suas intenções, as suas emoções, mas se você não tiver com a voz que queira chegar nos ouvidos das pessoas de uma forma agradável, que consiga chegar a esses ouvidos de uma forma agradável, vai ser mais difícil você reter a sua audiência. É possível? É. E eu sempre cito o caso do Stephen Hawking, cientista falecido já infelizmente, mas ele tinha a pior oratória do mundo, porque é óbvio, por questões fisiológicas, questões físicas, ele não conseguia falar. Então ele tinha um computador que traduzia essa voz e ele era a pessoa mais ouvida, que mais precisava ser ouvida no mundo da ciência. Então, em alguns casos, a sua voz não vai impedir que você chegue às pessoas, mas que vai dificultar essa comunicação, vai sim. Então, se você tem como cuidar da sua voz, melhorar, estamos juntos nesse processo. Uma voz gostosa faz parte de um bom discurso, a voz agradável, como eu já te falei, que te inspira a ouvir. Tem uma radialista aqui na cidade onde eu moro, gente, a primeira vez que eu cheguei nessa cidade, que eu liguei o rádio, que eu vi a voz dessa mulher, ai, gente, que Sheila Lima, vou citar o nome dela, que voz deliciosa, e a gente já começa a imaginar quem é essa pessoa, como é que ela é, e a altura, se é loira, se é morena, se é negra, enfim, a gente começa já a criar uma emoção de como é essa pessoa, porque a gente gosta daquela voz. Então, tem até um caso interessante, acho que foi em O do Fracão, uma minissérie da Rede Globo, que mostra o caso de uma menina que se apaixonava por um homem com a voz de galã, e ele não era nada galã, não tinha nenhum biotipo, como você preferir, de galã. Então ele contratou uma pessoa, um galã de verdade, um rapaz bonito, para se fazer do locutor, para encantar essa menina, porque ele não estava com autoestima suficiente para
chegar para ele sabia que a voz chegava de um jeito a essa mulher, mas ele tinha medo, ele tinha receio dessa imagem não agradar a essa mulher. Então a voz no rádio, ela tem essa curiosidade, essa surpresa de quem é essa pessoa que está falando com aquela voz. Isso é bem interessante, porque às vezes a pessoa chega no lugar e abre a boca. Tinha um repórter, até um repórter de rede da Record com quem eu trabalhava, e ela dizia que apesar da imagem dela ser muito vista no vídeo, quando ela chegava nos lugares e ela abria a boca, ela falava aquela voz, porque é a nossa impressão digital, né? Ninguém tem a mesma voz. E aí a pessoa olhava e dizia, é fulano. Teve outra situação também que ela era mais reconhecida pela voz do que pela própria imagem. A imagem às vezes passava, a pessoa olhava e não reconhecia. Mas quando ela abria a boca e que ela falava, essa voz era reconhecida. E um outro exemplo também, uma vez eu estava num café, num shopping lá em Salvador, e daqui a pouco eu ouço, a conta, por favor. E aí sim eu olhei, Gal Costa. Que emoção. Não tinha reparado que era Gal. Meu nome é Gal. Não tinha reparado no meu nome é Gal. Mas quando ela falou, a conta, por favor, Gal Costa, era Gal Costa. Então a voz é uma coisa que marca a gente, a nossa personalidade, o nosso timbre. O nosso timbre, a gente é capaz de fazer com que a pessoa saiba que somos nós ou não pela voz. Existe até isso no crime, né? Peritos criminais utilizam a voz, reconhecimento de voz, não só facial e digital, mas também de voz, para identificar se é a pessoa mesmo que está falando aquilo. Então a gente tem como trabalhar essa voz e é muito importante que a gente consiga uma forma adequada para a gente chegar às pessoas. A voz estridente demais, ela afasta o discurso. A voz que não traz uma estética boa ao nosso ouvido, ela não é bacana. Então eu começo pedindo a você que observe a voz das pessoas ao seu lado. Não tem gente até que irrita só de ouvir a voz? Pode ter o aspecto psicológico, você não gosta da pessoa, quando você ouve aquela voz já dá um enjoo, mas pode ter também o aspecto só da voz, você ouve aquela voz, já fica difícil até de gostar da pessoa pelo jeito. Às vezes tem gente que tem preconceito com sotaque ou com outro, ouve, gosta mais, já tem tendência de gostar mais ou menos. São muitos aspectos psicológicos também envolvidos no gostar ou não da voz da pessoa, mas o que a gente tem que saber é que essa voz ela pode ser trabalhada e a gente pode utilizar, abusar de cuidados para que a gente cuide da nossa voz, para que a gente tenha uma voz melhor, uma voz mais eficiente, uma voz que tenha capacidade para falar por muito tempo, porque afinal de contas eu estou falando para você que com certeza, se já não tem interesse em ser um profissional da oratória, ou seja, um profissional da voz. Todos nós que trabalhamos com a voz, que trabalhamos com o verbo, com a palavra, somos também profissionais da voz. Então, nós precisamos cuidar disso, até porque existe uma coisa que é bem interessante. Como é que você vai fazer uma palestra e por mais que o seu conteúdo, você não seja fonoaudiólogo, você não seja, no meu caso, que eu ensino as pessoas a falar melhor, mas você está fazendo a sua palestra, você trabalha com sua voz, você está todo dia ali lidando com sua voz, dando palestras, dando aula, e você não tem uma voz bacana. Será que isso vai ajudar na sua credibilidade como profissional? Porque o que eu vou pensar? Se essa pessoa trabalha com isso, tudo bem, ela não é o assunto do qual ela fala, mas ela utiliza desse instrumento o tempo inteiro e ela não cuida desse instrumento, já fica uma dúvida ali se aquela pessoa é realmente cuidadosa com o que ela faz, se ela é realmente profissional nas coisas em que ela atua, enfim, porque aquela voz dela não tá legal, então a gente já começa a desconfiar. A mesma coisa da gente ir no esteticista que tá com a pele acabada de espinha, ou a gente procurar um nutricionista gordo, enfim, são profissões em que a gente dá uma olhada para ver se aquilo tem coerência com o que ele faz. Um médico que não se cuida, que você vê que fuma, que está muito acima do peso, que deve ser hipertenso, enfim, que já falou para você, enfim. Então a gente tem que ter coerência com aquilo com que a gente trabalha. Então a voz, ela precisa ser muito bem cuidada se você, especialmente se você é um profissional da voz, se você utiliza da sua voz no seu trabalho. Com mais frequência, né? Porque todo mundo fala nos trabalhos, mas eu falo de falar em público, falar para grandes plateias ou gravar vídeos, enfim. Nesses episódios aqui do Falando com Ellen, eu falo por cerca, não menos de 40 minutos. Às vezes chega a 1 hora, às vezes não, mas é um tempo muito grande, um tempo de raciocínio, de pensamento. Se você observar, raríssimas vezes a gente tem edição, tem corte, geralmente liga a câmera aqui, eu tô com o cronômetro na minha frente, eu vou seguindo, e vou no flow até terminar o tempo.
Então, é puxado. A gente falar 1 hora sem parar, sem ter um feedback, sem ter um retorno, sem ter uma pausa, sem ouvir ninguém, só tá falando. Então, isso é ser um profissional da voz e requer cuidados, como, por exemplo, beber água. Muito importante a gente se hidratar, ter sempre uma aguinha do lado, contar quantos copos de água você tem bebido por dia, quantas garrafinhas, enfim, ter esse cuidado, porque muitas vezes, principalmente quando tá frio, a gente esquece de beber água e é muito importante a gente se hidratar. Quando a gente tem essa voz que chega ruim aos nossos ouvidos, a gente tem aquela sensação, só para ficar mais claro para você, e a gente tem que ter humildade também para se perceber, para se ouvir e para ouvir as críticas também das pessoas, perguntar mesmo, como é que é minha voz para você? Como é que você sente minha voz? É agradável, não é? Tem situações em que a gente imposta mais, essa voz vai ficar um pouco diferente. Então, pesquisar. Quando eu tô falando no telefone, quando eu falo para um público maior, como é que essa voz chega até você, ter essa humildade de perguntar e de ouvir com carinho essa resposta para conseguir melhorar. Mas a sensação que eu quero provocar para vocês, que eu quero fazer vocês pensarem aqui, fazer você pensar, é que quando tem ruído, microfonia, aquele microfone, ou uma voz estridente demais, ou alta demais, ou baixa demais, enfim, quando a gente tem aquelas coisas no microfone que incomodam tanto a gente, perceba que essa pode ser a sensação quando a gente está ouvindo alguém que não tem uma voz que agrade a gente, porque o seu texto pode estar excelente, sua postura, seu tema, mas se sua voz não chega bacana, isso vai prejudicar sim o seu discurso. A gente não deve ignorar o poder disso e a gente vai entrar sim no aspecto do profissional da fonoaudiologia, a importância da gente procurar pelo menos uma vez na vida para entender direito o que é essa voz, como é que está a minha voz, se ela é bacana, o que é que eu posso mudar, será que eu estou tendo a tendência de criar calos nas minhas cordas vocais? Porque você começa a ser um profissional de dar muitas palestras, de gravar muitos vídeos, assim como eu estou falando aqui por quase 1 hora, seguido, e não tenho cuidado com a minha voz, não sei o que é que eu estou provocando, se eu estou falando de maneira adequada, se eu estou utilizando adequadamente o meu aparelho fonético para que chegue, para que eu não tenha nenhum prejuízo nele. E aí o fonoaudiólogo é que vai ser o profissional capaz de lhe oferecer isso tudo, inclusive de te ensinar a fazer o aquecimento da sua voz e o desaquecimento da sua voz. Isso eu não posso ensinar, ninguém pode lhe ensinar, porque isso é muito pessoal, inclusive eu já cuidei disso. Eu tenho uma fonoaudióloga que trabalha comigo, que é a Emily Rocha, e tem trabalhado comigo, e a Emily já me falou isso, assim, eu não tenho como passar exercício para você, ela sem te ver, sem te examinar, porque os exercícios, eles são específicos, eles são muito, muito particulares, então eu posso até prejudicar se eu ensino aqui para você de qualquer forma um exercício aleatório de aquecimento e desaquecimento. Então, por isso também é importante procurar um profissional da fonoaudiologia, para você entender a sua voz e para você pensar sobre ela. Eu tenho um caso de um aluno meu, estou aqui já embaralhando o roteiro, eu ia contar isso um pouquinho mais na frente, mas vou falar logo. Eu tive um aluno que a gente fez uns exercícios de ressonância vocal, que é você ressoar a voz na cabeça ou no peito. Então, você coloca a voz mais firme aqui, mais grave, quando você ressoa ela mais para baixo, tem uma mudança de timbre também, da qualidade, mas vamos aqui no básico da ressonância. Você coloca a voz mais no peito e falar de uma forma mais grave, quando a gente bate no peito, deixa eu tirar o microfone aqui para não atrapalhar, mas eu tô ressoando essa voz no peito. Agora eu boto na cabeça, eu falo uma voz mais fina. Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui, agora eu quero falar com vocês, aqui no Falando com Ellen, esse é o nosso espaço, esse é o nosso canal. Então, eu tô com a voz mais fina, eu tô ressoando ela na minha cabeça. E aí, quando eu mexo aqui, já não vai ter tanto efeito, porque ela não tá no peito. Vocês conseguem, não tem o trepidar da voz, porque ela não tá mais aqui tanto no peito, ela tá na cabeça. O ideal é que a gente tenha essa ressonância facial, que ela esteja equilibrada entre todas essas partes, na face, aqui na cabeça, no peito, em que ela esteja de uma maneira equilibrada, mais aqui voltada para a sua face. Isso o fonoaudiólogo pode te ajudar para você ressonar essa voz no espaço adequado para o seu corpo, para que você não tenha futuros prejuízos nas suas cordas vocais, nas suas pregas, enfim, e para que você cuide disso. E aí eu ia contar o caso do meu aluno, que a gente fez esses exercícios e ele um dia me mandou uma mensagem
que foi muito engraçada, gente. Não teve como não rir, porque foi muito engraçado mesmo. Ele falou assim, ele começou gravando áudio. Oi, Ellen, tudo bem? Aqui é fulano e tal. Olha só, eu nunca gravei um áudio na minha vida, até porque eu não gosto muito da minha voz, mas eu resolvi agora gravar para falar para você que eu gostei muito daquele exercício da voz, mas espera que eu vou gravar outro áudio. Oi, Ellen, então, eu estava falando para você que eu gostei muito do exercício da voz, porque eu percebi que eu gosto mais da minha voz assim, eu gosto mais dela um pouco mais fina. Então, e ele ficou nessa confusão, gente. Eu disse, meu Deus, eu mexi demais com a cabeça dele, porque ele ficou sem saber que voz usar mais na vida dele. Até que ele descobriu que a voz que ele gostava, que ele achava que passava mais, enfim, que era mais coerente com aquilo que ele era, com o que ele fazia, era um outro tipo de voz que ressonava em outro lugar. E ele buscou uma fono para fazer isso adequadamente. Eu disse a ele, se você quiser, tem como. Agora você busca um profissional de voz para que ele possa lhe orientar a melhor forma, orientar para que você faça isso da melhor forma possível, para que você não prejudique as suas cordas vocais e para que você consiga manter esse padrão. Porque uma coisa que está muito errada quando a gente cuida da nossa voz, quando a gente quer mudar a nossa voz, é imitar uma pessoa de uma maneira aleatória, de uma maneira não preparada, não pensada, não preparada para um profissional, porque isso sim pode prejudicar muito as suas cordas vocais. Vai ser muito difícil, por exemplo, se eu tento aqui durante 1 hora falar de uma forma que não é a minha forma de falar, isso pode prejudicar. Os atores usam muito isso, mas usam com preparo, usam com uma qualidade vocal, um aquecimento, um desaquecimento, enfim. Raramente eles vão falar 1 hora seguida também, tem a encenação, tem a troca, tem a contracenar com as outras pessoas, a não ser que seja um monólogo, mas enfim, é tudo muito profissional para que isso seja feito de uma forma que não prejudique o seu trato vocal, as suas cordas vocais. Outro caso que eu queria contar é de uma aluna minha que era muito tímida mesmo, e ela foi indicada pela professora dela de faculdade. Ela estava se formando em fonoaudiologia e estava quase no último semestre. Uma professora dela, que também era fonoaudióloga, recomendou para ela que viesse fazer teatro comigo. Ela me procurou, primeira professora, perguntou se cabia aquela iniciativa dela de trazer essa aluna para o teatro com esse objetivo de soltar timidez, porque ela percebia que vinha de uma timidez muito grande. E eu disse que claro, que o teatro é para isso mesmo. A gente pode usar o teatro, não é só para isso, mas também a gente pode usar o teatro para dessensibilizar essa timidez, ajudar essa pessoa a se soltar, a entender melhor o corpo, a voz, e foi isso que ela fez, porque a professora dizia assim, Ellen, como é que essa pessoa vai se formar em fonoaudiologia, como é que ela vai atender um paciente com a voz assim, tão baixa, tão sem vigor, sem ritmo, sem qualidade vocal, né, para essa pessoa. E aí essa aluna veio com muita timidez, ela também passou por um processo terapêutico que é importante, quando essa timidez ela é muito exacerbada, ela é muito grande, é bom que a gente entenda da onde vem, isso para tratar de problemas psicológicos tem que ser o psicólogo. Então ela foi no psicólogo e ela conseguiu ir entendendo o que é que provocava aquilo, e no teatro ela foi se soltando, porque essa era a preocupação. Às vezes no psicólogo esse processo pode demorar mais para ser encontrado, para ser visitado, para ser entendido e para ser transformado. E no teatro, como a gente tem o corpo, a expressão, a voz, os exercícios, as brincadeiras lúdicas, os jogos, aquilo vai se soltando mais imediatamente, sem chegar a uma causa necessariamente, mas já nos resultados, na soltura do corpo, da voz, e começar a não ter tanta vergonha de se colocar perante o outro. E esse foi um case assim, muito de sucesso, porque era uma voz muito baixa, muito querendo sumir do mundo, porque ela na realidade não queria muito aparecer. Então quando a pessoa não quer aparecer, às vezes essa voz também fica tímida. Perceba como aquelas pessoas mais extravagantes, falam alto, gritam, chegando. Não que isso seja bom nem ruim, é só analisando fatos. As pessoas que são mais extrovertidas, elas tendem a falar mais alto, porque elas não têm problema de aparecer, elas às vezes querem mesmo aparecer. E a pessoa mais tímida, ela tende a sumir com aquela voz. Então, nesse caso, o teatro foi essencial para essa pessoa se formar e ter uma postura mesmo de fonoaudióloga, das pessoas acreditarem nela, dela ter uma voz bem colocada, uma voz bacana. Aquele caso, né? A esteticista que não está com a pele bem cuidada, a cabeleireira que está com os cabelos bagunçados. Então, a gente tem que pensar nessa coerência da nossa profissão. Outro caso que teve com um aluno meu, deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, tá. De uma aluna minha, que eu já contei uma vez, mas eu acho muito importante tratar desse assunto novamente. Uma aluna minha que tinha uma voz muito fina, muito infantil. E aí, antes de
continuar com o caso dela, por que que a voz fina traz um aspecto tão infantil? Porque crianças normalmente têm a voz muito fina, sejam meninas ou meninos. A tendência de ter uma voz realmente muito fininha. O menino, quando ele cresce, né, depois da puberdade, ele tem a modificação das cordas vocais por hormônio e ele engrossa a voz. E a mulher também, naturalmente, vai colocando essa voz numa caixa mais baixa, numa ressonância mais baixa. Deve haver mudanças também de pregas vocais, de cordas, isso eu não vou saber dizer. Mas a tendência é que nós, quando adultos, a gente vá colocando a voz num tom mais grave, o que passa mais credibilidade. Até porque existe outro aspecto aí, que é um bate-papo, é um diálogo, né? Estou aqui com você, você pode me escrever comentários, enfim, no direct também no Instagram, para a gente continuar trocando essas ideias. Mas a nossa sociedade ainda é uma sociedade muito machista e a gente tende a acreditar, a gente tende a dar mais credibilidade a uma voz mais masculinizada, uma voz mais grave. Essa é a tendência. Inclusive em pesquisas recentes, essas pesquisas já tem muito tempo, aliás, eu vi no jornal Hoje, eu me lembro, acho que eu nem trabalhava tanto com isso ainda na época, e a pesquisa dizia que mulheres que têm cargos de chefia tendem a ter uma voz mais grave. Por quê? Porque quer se igualar ao homem. Tanto que, mais para antigamente, graças a Deus, hoje isso está mudando, a tendência era que a mulher profissional, executiva, usasse o quê? Terninho, uma forma feminina do terno masculino. Então, a gente sempre tentou se apropriar um pouco das características masculinas para a gente impor a nossa autoridade, a nossa credibilidade. Graças a Deus, isso tem mudado, a gente tem conseguido colocar a nossa força, o nosso empoderamento, mesmo com a nossa feminilidade, o nosso batom, o nosso charme, enfim, isso não prejudica em nada. Mas a gente precisa entender que, normalmente, como a gente vem dessa sociedade machista, a tendência é a gente acreditar em vozes mais graves, em vozes mais que ressoem mais no peito, né? Aquela voz mais endurecida, mais grave. E aí vem esse aspecto da infantilidade que eu estava falando, porque também, além desse aspecto machista, a tendência é que a gente, quando vá crescendo, vá tendo uma voz com a qualidade mais grave. E essa aluna minha tinha uma voz extremamente infantil. E o que a gente percebia é que vinha de alguma questão dela em que ela queria ainda se apropriar dessa infância na vida. E aí podem ter o teatro ajuda muito nessa percepção do outro. Eu como professora consigo olhar algumas coisas, mas eu não sou capaz, não é nem em termos de habilidade, é que eu não me acho no direito de interferir em alguns aspectos que eu sei que podem ser psicológicos e eu não tenho trato para invadir aquele setor. Mas eu percebia que ali tinha alguma apropriação desse tipo de querer ser infantil, de querer ser cuidada, de querer que as pessoas guardassem ela, que não expusessem a situações difíceis, passar mesmo um ar de fragilidade, um ar infantil. Então ela tinha esse comprometimento vocal, na sua qualidade vocal, por aspectos psicológicos. Ela foi fazer teatro comigo, em momento nenhum eu fiquei reforçando isso da voz, pelo contrário, vamos trabalhar outros aspectos, corpo, texto, conteúdo, e ela foi se apropriando dela mesma, se empoderando, é uma palavra que está na moda, clichê, mas é uma palavra muito boa, é uma palavra de respeito, é uma palavra bacana, empoderar. Ela foi se empoderando e gravando os vídeos e tendo mais coragem, e naturalmente essa voz foi mudando. A voz dela foi perdendo esse tom tão fino e foi amadurecendo nesse sentido que a gente tem falado aqui, que a gente falou de se tornar uma voz mais grave. E isso foi muito natural. Claro que não mudou daquela qualidade finíssima para, de repente, uma qualidade bem grave. Não foi isso. Mas a gente percebeu que essa mudança ela foi ocorrendo. Primeiro com os vídeos, gravando, e de repente ela não estava também mais ligando para essa voz. No início ela dizia, ai Ellen, eu odeio minha voz, eu não gosto. E depois ela foi percebendo outras qualidades, outras habilidades que o teatro foi dando, que essa oratória com técnicas de teatro com a qual a gente trabalha foi oferecendo para ela, e ela foi se tornando mais livre, mais segura, e a voz não ia mais importando, não importava mais para ela, e com o tempo ela foi ganhando também com essa voz com a qualidade mais de credibilidade, que é uma voz mais grave. Tá certo? Então, eu achei bem interessante também esse caso, porque houve uma mudança mesmo da forma de falar pela segurança que ela foi conquistando. Porque quando a gente conquista essa segurança, a gente realmente consegue falar bem em qualquer situação,
Porque não importa onde ela esteja, não importa que vídeo que ela está fazendo, com que conteúdo, ela acredita nela. E ela não vai nem dar tanta importância a essa voz no início. Ela vai gravando, ela vai fazendo, e com o natural do tempo, da percepção da segurança, dela acreditar mais nela, dela não se sentir mais aquela pessoa tão fragilizada, tão carente, tão dependente dos outros, precisando ainda se comportar de uma maneira infantil para ter um olhar do outro, que é a interpretação que eu faço de como foi o caso dela, até porque a gente também já conversou bastante. E ela foi amadurecendo essa qualidade vocal, essa voz. Bom, a gente não pode nunca deixar de pensar que essa voz pode ser sim trabalhada, e a gente pode começar com esse exercício que eu mostrei para vocês agora há pouco, de colocar a voz mais no peito, mais grave, colocar uma voz mais encorpada, que é aquela voz natural quando a gente está reclamando com alguém. Fulano, não faça isso, já disse a você que eu não gosto desse tipo de comportamento comigo. Então a gente tende a colocar essa voz mais no peito inconscientemente. É uma voz que vai assustar mais a pessoa, uma voz que vai colocar mais medo, uma voz que vai colocar a nossa postura mais firme perante o outro. E tem a voz mais fininha, a voz mais carinhosa. Oh, meu amor, que coisa boa te ver. Vai, me fisticuda. Quando eu falo com minha filha, eu tenho uma vozinha mais fina. Quando eu falo com meu marido, eu tenho uma voz mais grave, mais sensual. Ou quando eu tô brava. Então, enfim, a gente começar a perceber que a gente pode mudar a qualidade, a gente pode escolher onde essa voz vai ressoar, escolher também onde esse timbre vai ser colocado, como você vai modificar esse padrão vocal. Então, você começa a perceber isso. Coloca a sua voz na cabeça, começa a perceber aqui com esses ensinamentos que eu estou dando, além de toda essa reflexão, que a gente tem formas de usar a nossa voz, que vai ter a ver também com as intenções que a gente quer colocar naquela fala. Não é a entonação, como eu disse no início, mas são as intenções. Se eu tô brava, se eu tô animada, vamos lá, gente! Então, vamos pensar que essa voz ela pode ser trabalhada só diante desse aspecto fácil aqui, rápido, que eu estou passando para vocês. Já dá para compreender que a voz pode ser mudada. Vocês já tiveram casos de pessoas, já viram pessoas extremamente rudes e que não conseguem mudar um padrão vocal, independente de com quem ela esteja falando? Tá falando, vendendo produto, comprando, falando com a esposa, falando com o filho, é sempre rude. Oi, tudo bem? Tem comida? Vamos lá? Aspectos psicológicos, forma de se colocar no mundo, o que se entende de si mesmo, e sempre uma mesma voz. Essa pessoa, ela não está acostumada, como ela se colocou naquele padrão no mundo, na vida dela, ela não está acostumada a pensar nas outras formas que ela tem de expressar essa voz, em como ela pode se colocar de uma maneira diferente na sua voz. Oi, por favor, quero comprar aquilo, você pode me dar aquilo, por favor? Ou, a senhora quer comprar isso? Tá aqui. Ela tem como mudar essa voz, ela tem como colocar de uma maneira diferente em determinadas situações, em determinados contextos. Então, é por isso que a gente trabalha com as técnicas de teatro, para a gente conseguir perceber as habilidades que a gente tem de comunicação, não só com o corpo, mas também com a voz. As possibilidades que eu tenho de usar a minha voz, como eu posso usar a minha voz de tantas formas diferentes. No teatro, normalmente, a gente faz para usar com personagens com voz assim, com voz tal, com voz assado, um personagem que fala mais rígido, quando ele está mais carinhoso, a gente começa a descobrir isso para ter um personagem mais bem preparado, um personagem mais lapidado. E com isso, a gente acaba percebendo que a gente pode usar também para a nossa vida. No caso da oratória com técnicas do teatro, técnicas de teatro, a gente não chega a trabalhar personagens, só os exercícios mesmo de voz, de ludicidade, os jogos, para que a gente consiga entender que essa voz ela pode ser de diversas formas e a gente levar isso para a nossa vida, para o nosso cotidiano. E aí essa pessoa que é rude o tempo todo, tendo a oportunidade de trabalhar essa voz, o que é que ela vai fazer? Ela vai perceber que ela pode ter uma comunicação diferenciada com pessoa X, com a pessoa Y, dependendo do que ela quer falar, e ela vai usar vozes diferentes. Então ele pode chegar na cozinha um dia e virar para a mulher e falar de uma forma diferente: amor, por favor, você me dá essa comida e tal. Ou mesmo que não tenha um por favor, porque seja o jeito dele mais rude mesmo. Você me dá essa comida? Eu quero comer essa comida aqui agora. Enfim, vai descobrir outras formas, porque não basta a gente sentir, gente, a gente tem que demonstrar.
Você sente amor pela pessoa com quem você vive, mas se você não demonstra, aquilo tende ao fracasso, sem dúvida, aquele relacionamento, porque a gente precisa demonstrar, até se a gente está com raiva, a gente precisa demonstrar, tem gente que não demonstra nem quando está com raiva, e aí a coisa passa despercebida, passa de uma forma que ninguém leva em conta, ninguém leva em consideração, e a grosseria vai adiante sem que seja pontuado que você não gostou. Então é importante que na nossa comunicação, não só profissional, como é meu foco aqui mais, mas na pessoal, a gente também consiga demonstrar aquilo que a gente sente. E a voz tem um papel muito importante para isso. Não desista da sua voz, é a sua impressão digital, desenvolva, procure especialistas, enfim, para que você possa entender e usar melhor a sua voz. Olha a importância do fonoaudiólogo. Quando eu tinha 7, 8, não vou me lembrar agora exatamente a idade, eu falava assim. Já comentei aqui algum vídeo, provavelmente de dicção, já devo ter falado, eu falava assim. E fui a fonoaudiólogo porque eu já tinha essa preocupação com a comunicação, sempre gostei de falar bem, gostei de ouvir as pessoas falando bem, então eu já tinha essa preocupação, quis mesmo buscar ajuda e fomos ao fonoaudiólogo. Na época era um profissional pouco conhecido ainda, era uma profissão ainda nova, ainda é uma profissão recente, mas em Salvador não tinha um profissional do Rio que tinha ido para Salvador, enfim, e eu fui atrás dessa pessoa e me tratei. Quando eu cheguei lá, ele disse que isso ia ser muito fácil de resolver, o assim. Mas fez vários testes comigo e viu que eu não engolia direito, eu não respirava direito, eu não estava tendo sono bom. Várias outras coisas foram identificadas e foram tratadas. Então, porque eu fui em busca de um aspecto que me incomodava, eu tive a oportunidade de resolver outros tantos que na época não me incomodavam, mas que talvez no futuro fosse ter alguma consequência ruim para a minha saúde. Então, é importante, gente, busque esse profissional. Ele é maravilhoso para a gente, não só para a nossa voz, mas como eu falei, para a nossa deglutição. Enfim, o fonoaudiólogo muitas vezes cuida de pessoas idosas, né, que já não conseguem deglutir adequadamente. Enfim, busque que é muito importante. Uma coisa que não é bacana a gente fazer é tentar mudar essa voz de qualquer jeito. Simplesmente te criar uma forma de falar, tentar imitar alguém e colocar aquela voz de um jeito que você acha que vai ser o mais bacana para você. Não faça isso, porque isso vai ficar antinatural, isso pode prejudicar também as suas cordas vocais, não vai passar a sua verdade. Eu tenho um caso clássico, na minha história, para mim já virou clássico, porque foi um caso que mexeu muito comigo. Eu era repórter de uma emissora, não vou citar qual, e uma fonoaudióloga veio fazer uma visita a todos os repórteres e apresentadores e verificar a qualidade vocal e tal, estava passando, se era uma voz boa, se não era, o que precisava melhorar, enfim. E ela virou para mim e disse que eu não tinha muita credibilidade na minha voz, que a minha voz era um pouco fina, que eu precisava colocar minha voz mais, ressoar mais no peito e tal. E passou uns exercícios lá, era um exercício de um ovo na boca, para eu tentar mudar essa qualidade. E aí eu fui fazer os exercícios e meu off, que é a parte do texto em que o repórter lê, que tá lá as imagens passando, o repórter sempre com vozes parecidas, né? Vou fazer aqui um off para vocês. Final do ano é sempre a mesma coisa. Dona Maria vai para o ferry-boat em busca de passear, de um grande passeio na ilha de Taparica. Então, a gente tem sempre a mesma forma, é voz de repórter. A gente já está acostumado com esse padrão, que é o que eu tento fugir o tempo todo para a gente imprimir a nossa marca onde quer que seja. Mas essa fonoaudióloga queria isso, queria que eu padronizasse e tivesse esse tom. E aí eu fui tentando colocar essa voz no peito, mas não ficava legal, ficava falso, antinatural, e as pessoas começaram a me dizer, olha, você tá esquisita, você tá diferente, não sabiam dizer exatamente o que estava acontecendo comigo, mas eu sabia, o problema estava na voz. Alguns cinegrafistas notaram, olha, sua voz está diferente, a voz está esquisita, eu disse, mas ela mandou fazer assim, gente, mas tá ruim. Eu falei, ai meu Deus, e agora faço o que mandaram, não faço, desisti, voltei à minha voz normal, e voltei à minha credibilidade, à minha naturalidade, a forma como eu achava melhor, e as pessoas também já estavam acostumadas e gostavam também. Às vezes a gente se acostuma com o que não é bom, não era o caso, era realmente melhor como elas estavam acostumadas, uma voz mais natural que contava casos, contava histórias, sem uma preocupação com a voz impostada do repórter que vai à ilha de Taparica, sabe? Então a gente tem que trazer essa voz mais natural, até porque essa é a tendência do jornalismo atual, as histórias contadas, as emoções mais colocadas ali diante da gente do que o formalismo muito intenso. E eu tive uma aluna, que é uma colega jornalista, e que me procurou para se soltar mais, não só perante a câmera, ela já tinha facilidade, mas em público, enfim, fazer esse trabalho comigo. E ela tinha trabalhado na emissora e tinha uma voz que foi muito mal julgada.
mal julgada. As pessoas julgavam muito mal e falavam muito mal da voz dela. E, na realidade, fazendo o curso, a gente entendeu que é porque ela queria se aproximar de um padrão, que é isso que eu falei agora há pouco, que é uma coisa muito ruim, a gente tentar imitar alguém. Se aproximar de um padrão, que é a forma que a gente acha que é o certo de fazer. Aí que eu vou dar um exemplo aqui bem dísparo, que não tem nada a ver com o que eu tô falando, que parece que não tem nada a ver. O jeito que Gisele Bündchen inventou de andar na passarela. Aquela cruzada de perna e tal, que é dela. Se qualquer outra pessoa for fazer, primeiro que pode cair, que requer um equilíbrio grande ali, a forma como ela faz, até naqueles saltos altíssimos que ela costumava usar. E segundo que não é a pessoa, vai criar seu próprio jeito, vai ter sua própria marca. Então, quando a gente tenta imitar alguém, a tendência é que não fique natural, fique imitando, se dê mal. E no caso dessa colega jornalista que foi depois fazer o curso comigo, ela se deu mal, literalmente, acabou saindo da emissora. E muito porque essa voz foi confundida Não foi confundida. Era uma voz que realmente não funcionava muito bem, porque ela queria imprimir uma marca que não era dela. Ela queria se apropriar de uma forma de ser jornalista que não era ela. Quando ela, no curso, colocou a voz dela, linda, do jeito que é, do jeito dela, nossa, virou outra coisa. Virou outra coisa, e eu tive o jeito de falar do pessoal de Ronda. Nossa. Falei agora, a gente relembra as coisas de sotaque e tudo. Mas ela tinha essa voz muito legal. A voz dela é muito bacana, contando histórias do jeito dela. Agora, quando ela quer se apropriar e tentar ser outra pessoa, não funciona. O que a gente pode fazer é pegar, de repente, uma característica e valorizar essa característica, como Marília Gabriela, que tem aquela voz mais grave e tal, e uma fonoaudióloga de São Paulo, não sei se é verdade, já me disse uma vez que ela dá uma exagerada naquilo, que aquilo ela usou como uma marca. Aí você pega também a Leilani Nurbert, que tem um sotaque do carioca bem forte, eu sempre cito esse exemplo, porque é um exemplo bem clássico, que ela tem os cariocas hoje no Rio de Janeiro, chegaram às praias de Copacabana, e ela vai, será que ela não conseguia falar praias? Consegue, mas ela imprime essa marca. Eu, quando cheguei aqui em Conquista é mais Minas do que Bahia mesmo, tá? Ali na divisa, e tem muita gente que tem o sotaque mineiro, Conquista, enfim, esse S mais... E eu já tenho mais chiado, até por ter morado muito no Rio e Salvador, a gente tem mais a tendência à conquista do que a conquista. E eu cheguei falando aqui conquista. E algumas pessoas na televisão me questionaram, na rua, né, o público, a audiência em si, dizia, você não fala conquista, você não é daqui. E eu mantive, porque era meu jeito, e eu achei diferente também, achei que ia criar uma marquinha, ia ser uma coisa, um charme meu. Não querer ser igual. Isso funciona muito, tá, gente? Pegue aquilo que é seu e que as pessoas às vezes até criticam e se aposse, e encare e banque, que aquilo acaba virando bom aos olhos das pessoas. As pessoas costumam criticar, mas quando a gente banca, não, eu gosto disso, aquilo acaba dando certo, porque a nossa força de bancar é maior do que esses olhares que ficam na dúvida. Então, se a gente banca, a pessoa acaba acreditando que aquilo é bom mesmo. Então, tem a sua marca, faça do seu jeito. Bom, o que a gente deve fazer no dia a dia para a gente conquistar esse cuidado com a voz? Primeiro, ter mais consciência de como você fala, observar quando você está falando com seu namorado, namorada, com seu cachorro, com seu filho, com seu marido, observar as nuances que você tem na sua voz, observar quando você fala ao telefone, observar quando você grava um vídeo, se já é o seu caso, se você dá uma palestra, observar como você tende inconscientemente a colocar essa voz. Porque o nosso trabalho aqui do Ellen Cole, o curso de oratória em Vila Nova, nosso trabalho aqui, em todo esse conteúdo que eu passo para vocês de maneira gratuita, fazer com que você tenha mais segurança para falar bem em qualquer situação. E essa segurança vem dessa consciência de você escolher o que você quer fazer na sua comunicação, que voz você quer colocar, que postura você quer colocar, que rosto você quer colocar, que vestido, que roupa você quer colocar. Então, as escolhas conscientes do que você vai comunicar, para quem você vai comunicar e o modo como você vai comunicar. Então, a gente tem que entender que esse recurso da voz, ele tem diversas qualidades, a gente tem diversas formas de usar a nossa voz. Então, a gente tem essa consciência para a gente conseguir passar mais credibilidade no nosso discurso. Já falei sobre isso aqui da sociedade machista, que eu escrevo tudo para não esquecer de nada, que eu quero reforçar aqui para vocês no Falando com Ellen. Sobre a fragilidade também,
quando você começar a perceber isso, é um trabalho grande de autoconhecimento. Você às vezes vai perceber, você vai criar uma consciência e vai ver que quando você fala com sua mãe, sua voz fica diferente. E aí é um convite para você pensar, por que que minha voz fica diferente quando eu falo com minha mãe? Que característica é essa? Que relação é essa? O que é que aconteceu? Sabe? Aí é muito individual, aí é você que vai pensar. Mas o que eu peço aqui para você é que você comece a tomar consciência de como você tem utilizado sua voz na hora de dar uma ordem. Um exercício de teatro que eu faço, que as pessoas têm muita dificuldade, que é de dar ordem. E a gente faz esse exercício para a gente ver como fica a nossa voz, o nosso corpo, a nossa postura, quando a gente tem coragem de dar uma ordem. A gente até brinca de ser um pouco maquiavélico nesse exercício, para a gente experimentar coisas diferentes que a gente não faz no dia a dia. Porque, graças a Deus, a gente não fica dando ordens às pessoas de uma maneira petulante, né? A não ser minha filha, que hoje disse para mim assim, você veja, mamãe, as ordens que eu já te dei. Compre os ingredientes que eu vou fazer o cachorro quente. Então, ela me deu ordens hoje. Então, comece a prestar atenção na voz que você usa, tá? Conteúdo é parte, é fundamental, senão não existe retenção, não existe atenção, se você não fala nada que interessa a ninguém. Mas o conteúdo eu tenho certeza que você já tem. Você estuda aí a sua área de atuação, eu não sei sobre a sua área de atuação, você que sabe, você estuda, você se prepara, você lê. Então, eu não sei sobre as áreas de atuação dos meus alunos, mas eu posso ajudá-los com a voz que eles vão colocar para tornar coerente aquilo que eles querem passar com a voz que eles estão usando, com a postura que eles estão usando, com a mensagem que eles querem emanar para aquelas pessoas. Então, o conteúdo é fundamental? É, mas a voz também não pode ser ignorada. Tentar usar esse filtro, observar esse filtro. A voz é a fonte, né? Da onde vem a prega vocal, é a fonte. Mas por onde está passando a sua voz? Pelo peito, como eu já falei, aqui mais nessa caixa da face, mais pela cabeça. Tentar entender também que filtro é que você tem usado para emanar a sua voz para o mundo. Isso também é tudo trabalho, gente, de autoconhecimento, a partir daí o autodesenvolvimento e depois a autoestima, porque quando a gente conhece as nossas habilidades, as nossas ferramentas, como essa aluna minha jornalista, que saiu percebendo que a voz dela era muito legal, que se ela assumisse aquela voz dela para contar as histórias do jeito dela, ia ficar muito mais bacana do que o que ela vinha fazendo, se apropriando de um jeito, de um padrão de ser jornalista. Então, cuide da sua consciência vocal, corporal, da sua comunicação. Ter consciência de quem você é. E é nas mínimas coisas que a gente consegue fazer isso. No dia a dia, prestando atenção na voz que a gente está usando, quando a gente briga com alguém, quando a gente fala com carinho, preste atenção nas suas habilidades de comunicação para você colocar aquilo em prática num ambiente profissional, numa palestra, numa gravação. Porque você é um profissional da voz se você usa a voz de alguma forma. Um cantor é um profissional da voz. Não só porque ele está cantando a melodia em si, mas que ele está usando a voz para aquilo. Um professor é um profissional da voz, ele precisa da voz para dar aula. Então, todo mundo que utiliza a voz de uma maneira mais intensa, falando por muito tempo, cantando por muito tempo, dando palestra, enfim, ele é um profissional da voz. E aí, o que é que eu te recomendo? Consulta a um otorrinolaringologista, se você nunca foi, vá. E se você também já foi, vá com esse intuito. Porque a nossa sociedade, a nossa população brasileira tem muita tendência à rinite alérgica. E a rinite é uma das coisas que prejudica muito. Muito desse conteúdo final aqui foi me passado por essa parceira fonoaudióloga que trabalha comigo, que é a Emily Rocha. E ela fala muito disso, que essa secreção que vem da rinite, ela também prejudica as cordas vocais, faz o bichinho do que a gente fala, que provoca uma rouquidão também. Uma coisa que é péssima, gente, para voz é a bebida alcoólica. Por que a bebida alcoólica é tão ruim? Porque a bebida alcoólica tem duas coisas. Ela anestesia a voz, então você começa a forçar, sem sentir que você está forçando, porque ela está anestesiada. E também porque, como tem todo a consequência neurológica também de você perder um pouco o sentido das coisas, às vezes até o senso social e de conseguir se soltar um pouco mais, tem gente que bebe para se soltar um pouco mais, a tendência é que você fale mais alto, que você grite mais, então você tá num show.
tá bebendo, anestesia as cordas vocais, tá ali bebendo, tá mais emocionado e tal, começa a falar mais alto, a gritar e tal, aquilo no outro dia vai resultar numa voz bastante rouca e isso, com o tempo, vai prejudicando a sua qualidade vocal, sem dúvida. Fora que tem um aspecto interessantíssimo, curiosíssimo, mais do que interessante, que é a gente pensa muito a quantidade de artistas que tem, de atores, enfim, que se utilizam da bebida alcoólica para se soltar no palco, o que é algo extremamente complicado. Vá de cara, como se diz, vá sóbrio para a sua missão, para o que você tem que fazer, para a sua arte, porque os prejuízos podem ser muitos. Eu tive um aluno que foi assim, eu fiquei bem chateada com ele, conversei bastante com ele depois, a gente foi fazer um espetáculo, não era um monólogo, tinham várias pessoas ali fazendo juntos, e no teatro tem muito esse senso de união, de troca, porque um tá ali para segurar o outro, caso um esqueça a fala, ou esqueça uma marcação da peça, e você tem a possibilidade do outro sabe o que vai fazer e te ajudar em cena, a improvisar. E ele bebeu, que ele estava muito nervoso, e ele esqueceu uma grande fala, foi para o final do texto, desconcentrou a outra atriz, eram novos, assim, novos no sentido de iniciantes no teatro. Então, sem aquela experiência, aquilo deu uma desarticulada no espetáculo. Eu tive, como diretora, que falar do fundo do teatro, disse a fala para que eles retomassem, para que aquilo voltasse a acontecer, porque ficaram todos perdidos por conta daquela fragilidade dele que fez com que ele bebesse para conseguir se apresentar. E colocou em risco não só a atuação dele, mas de todos os colegas. Então, é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Ah, mas eu sempre bebo antes do show, tá tudo certo. Tá tudo certo até a hora que dá certo. Porque às vezes você tá... É química corporal. Então, às vezes você não comeu muito bem no dia, ou comeu algo que lhe fez mal, aquela adequação química ali já não vai dar tão certo como costuma dar, e aquilo pode dar um resultado ruim numa situação que você está em exposição. Então, quando a gente está em exposição, a gente tem que se cuidar. A gente tem que se cuidar, utilizar de recursos como esses recursos de algum tipo de substância química, seja um remédio ou álcool mesmo, deixa a gente sempre na mão dessas coisas e uma hora pode dar errado. E aí se der errado na frente ali de um monte de gente pode causar um trauma que vai ser muito pior do que não conseguir se apresentar ou do que não fazer naquele momento, se for para fazer de uma maneira inadequada. Muita gente diz, para você aprender a falar, é só falar, vai falando, vai falando, vai falando, vai se apresentando. Eu não concordo. Eu acho que a gente tem que começar esse treino, esse exercício de falar melhor num ambiente controlado, num ambiente em que a gente esteja mais seguro, um ambiente confortável, que passe segurança para a gente começar essa exposição. E aí, passo a passo, a gente vai aumentando essa potencialidade de exposição em ambientes que não tenham tanta segurança, até você se sentir confortável para atuar, para cantar, para falar, para defender uma ideia num público maior, ou diante de uma câmera para pessoas que você não vai ver e não sabe para onde esse vídeo vai parar. Então, fazendo isso com calma, mas não se utilizando de bebida alcoólica, porque isso pode trazer um prejuízo, gente, de imagem até, de você fazer alguma bobagem. Enfim, beber bastante água, maçã é adstringente, tem alimentos adstringentes, enfim, tudo isso a fonoaudióloga ou o fonoaudiólogo vai conseguir te passar com mais precisão, com mais clareza. Aqui, hoje, a minha intenção foi que a gente conversasse sobre os cuidados da voz, como o teatro pode ajudar nesse entendimento de emoções, de como eu posso usar a minha voz para emoções diferentes, para formas diferentes de me comunicar e os cuidados que eu devo começar a prestar atenção. Inclusive, o cuidado de procurar um profissional de fonoaudiologia para entender melhor a sua qualidade vocal, o aquecimento correto para você, o exercício de impostação correto para você. E o fonoaudiólogo também trabalha com outros aspectos como dicção, impostação vocal, como é que está a musculatura da sua língua. Enfim, é um profissional maravilhoso para profissionais da voz como você. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Cuidados com a voz, esse bate-papo tão gostoso e descontraído que nós temos aqui em cada um dos episódios, tá bom? Um beijo e eu quero continuar sempre falando com você. Até mais.